A paz de Cristo a todos vocês, amados e amadas, filhas e filhos do Rei. Glória a Deus. Minha xícara de tomar água, café e Coca-Cola. Vamos dar aqui seguimento à doutrina bíblica da ressurreição. Nós falamos no vídeo passado que a ressurreição acontecerá em dois períodos. Ou a ressurreição abrange dois tipos de pessoas que ressuscitarão: os santos e os ímpios, uma com um intervalo de 1000 anos da outra. Agora nós iremos falar aqui especificamente sobre os três grandes tipos de pessoas ressuscitadas. Os três grupos de ressuscitados, por assim dizer. Pois bem, na primeira ressurreição, como haverá duas ressurreições, a dos ímpios e a dos justos, ou a dos justos e depois a dos ímpios, é muito fácil de se entender isto aqui. Pois bem, a primeira ressurreição haverá três grupos de ressuscitados, três grupos de pessoas ressuscitadas. Vamos pela ordem. As primícias da primeira ressurreição, primeiro grupo, quem são? Já ocorreu, lembra? Cristo e os que ressuscitaram com Cristo quando ele venceu a morte. Quando que isto ocorreu? No domingo da ressurreição. Vamos ler Mateus 27 e o versículo 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido já ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Então a Bíblia está aqui notificando um fato que ocorreu por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos aqui as primícias, pela ordem, o primeiro grupo, Cristo e os que ressuscitaram com ele. 1 Coríntios 15, 20 e 23, a Bíblia diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi-lhe feito as primícias dos que dormem. Isto é, foi feito o primeiro na fila dos ressuscitados. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que não se está tratando de ímpios aqui. Não se está tratando dos que morreram no pecado. Isso é uma coisa à parte. Estamos tratando de assuntos dos santos. Cristo na ordem, o primeiro. E como que nós vimos isto de uma forma profética? De uma forma simbólica? Está lá no livro de Levítico 23, 10 ao 12. Nós temos ali uma festa judaica que tipifica esta ordem de ressuscitados. Lá no livro de Levítico 23, 10 a 12, nós temos ali, escrito por Moisés, a festa das primícias, na colheita. E lá diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés. Como é interessante a Bíblia, né?
Aí tem gente que diz que o Novo Testamento, que o Velho Testamento não precisa, que a Bíblia só basta o Novo Testamento. Gente, isso é uma estupidez. A Bíblia completa é a palavra de Deus. Um explica o outro. O Novo Testamento explica o Antigo explica o Velho. São como duas peças que se encaixam. Uma sem a outra fica uma coisa incompleta. Então deixa de você ser bobo e dizer que o Velho Testamento não é coisa do passado. Quem diz isso é simplesmente alguém que nunca leu nem mesmo o termo Bíblia na capa. E aí quer ficar conversando lorota. Entendeu? Então, aqui está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheitas, tragam um feixe. O que é um feixe? É um grupo de coisas coletadas lá na lavoura. Tragam um feixe de trigo, por exemplo, ao sacerdote do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Viu, adventistas do sétimo dia? Qual é o dia seguinte ao sábado? É o domingo. É no domingo que eles faziam a festa das primícias. A primeira colheita, a melhor colheita, as primícias da colheita, era um feixe, um grupo, fala de um grupo, e que era movido perante o Senhor em uma festa ritual, significando, tipificando o primeiro grupo de ressuscitados no domingo. Quem foi que ressuscitou? Cristo e os santos que o acompanharam e andaram pela cidade de Jerusalém, e muitos viram. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Então nós temos aqui uma tipologia das primícias da primeira ressurreição, que é Cristo. Você entendeu? Foi bem claro isso aqui? Pois bem, um molho aqui fala de quê? Fala de uma coletividade, fala de um grupo seleto de indivíduos. Era movido perante quem? Perante o Senhor. Molho implica o quê? Implica um grupo, irmãos. Festa típica que previa que Jesus Cristo ressuscitaria com um grupo. Não foi Jesus e os santos que ressuscitaram na primeira ressurreição, no primeiro grupo, na primeira ordem? E essa festa da colheita aqui tipifica justamente isto. Isso se cumpriu, conforme nós já vimos aqui. A ressurreição dos santos já iniciou. Com quem? Com Cristo. Oh, glória! As primícias da ressurreição. Atos 26 e 23, o Dr. Lucas diz o seguinte: que Cristo haveria de ressuscitar, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Você está vendo que ficou uma classe de mortos para trás, que é os ímpios, e só Cristo e os que com ele ressuscitou no primeiro grupo, que andaram por Jerusalém. Jesus viveu na terra 40 dias após ressuscitados. Então, o Dr. Lucas faz essa separação aqui, ó, que Cristo haveria de ressuscitar, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. E foi justamente o que Jesus fez, a luz do mundo.
Cordeiro de Deus, o perdoador, o salvador, a água viva, o batizador com o Espírito Santo, o consolador. Enfim, em Jesus Cristo repousa toda a graça salvadora vinda de Deus. E ele então cumpre aqui na ordem dos santos, dos 3 grupos de ressuscitados, ele ocupa o primeiro lugar, as primícias. Isso é muito claro. Então nós vimos aqui, portanto, Cristo, o primeiro, e os que com ele estavam, formam na ordem o primeiro grupo de ressuscitados, ok? Vamos para o segundo grupo? Vamos para o segundo grupo. Então, a colheita geral da ressurreição. Eu chamo esse segundo grupo de santos ressuscitados como sendo a colheita geral. E são os que vão ressuscitar no momento da ressurreição da igreja. Você não ouviu isso nos vídeos passados? Eu estou colocando os vídeos como vídeo 1, 2, 3, 4 para você se localizar melhor. Então, esse segundo grupo de ressuscitados envolve quem? Os que morrem em Jesus hoje, e nós que se descermos a Campa Fria, faremos parte desse grupo, desse segundo grupo da primeira ressurreição. São todos os mortos salvos desde o tempo de Adão. Desde Adão até o último, no momento em que Jesus Cristo arrebatar a igreja e ressuscitar os santos. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 16, Paulo escreve dessa forma. Ele diz da seguinte maneira: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você entendeu aqui como é tão evidente isso aqui? Cristo, primeiro grupo. Segundo grupo, a colheita geral, os que morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento. Deuteronômio 16, 9 e 10, também nós temos ali uma descrição que diz o seguinte: 7 semanas contarás. O que nós falamos em vídeos anteriores? Uma semana de anos é uma semana escatológica. Não é dias, fala de anos. Você entendeu? Mas vamos ao texto, olha. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Semanas ou 7 dias. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado. Então, 49 dias, após 49 dias, que isto não significa anos, aqui é dias escatológicos, dias proféticos, você entendeu? Pois bem, então nós temos aqui o primeiro grupo, que é Cristo e os santos que ressuscitaram. O segundo grupo, que é a colheita geral, que serão os crentes que morreram em Cristo e por ocasião da ressurreição, da vinda de Cristo para arrebatar, eles vão ressuscitar e subir com Jesus Cristo. E o terceiro grupo da primeira ressurreição, o terceiro grupo, serão os rabiscos da colheita, conforme a tipologia escrita lá em Levítico por Moisés. No livro de Levítico 23 e 22, Moisés escreve o seguinte: por ordem de Jeová, quando fizeres a colheita da tua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, não colham, nem ajuntam as espigas caídas da sua colheita.
Então, há uma ordem aqui para, na época da colheita, os ceifeiros deveriam colher e deixar um rabisco para os pobres. Deixar uma parte lá e não podiam pegar aquilo ali. Ali a Bíblia chama de rabisco da colheita. Deixem lá. Por quê? Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa ordem de Deus é uma tipologia da ressurreição. Nós temos Cristo as primícias, a primeira colheita. Nós temos aqui os santos que ressuscitarão com Cristo no período do arrebatamento. E nós temos aqui uma parte que ficou como sendo o terceiro grupo de ressuscitados, chamado de rabisco da colheita, por sendo uma tipologia do terceiro grupo de ressuscitados. E que são esse terceiro grupo de ressuscitados? Se Cristo já ressuscitou, os crentes já ressuscitaram, e esse terceiro grupo de ressuscitados na primeira ressurreição, quem são? São exatamente os gentios salvos e martirizados durante a grande tribulação. Os crentes que ficaram aqui, os que vão morrer no período da grande tribulação, todos eles encaixam na terceira parte ou no terceiro grupo de ressuscitados, chamados profeticamente de rabisco da colheita. Vamos, por ocasião da ressurreição, logo antes do milênio, antes que Jesus estabeleça o milênio, na sua vinda em glória, esse grupo, esse terceiro grupo da primeira ressurreição, vão ressuscitar para ingressar no milênio. São coisas muito profundas que requer muita paciência para que você compreenda, para não sair falando besteira por aí. Apocalipse 9, 6 a 11 diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quando que essas pessoas morreram? No período da grande tribulação, pós-arrebatamento, que ficaram aí e não quiseram se preparar para subir e terminaram morrendo. Então, no final da grande tribulação, no final dos 7 anos e antes do milênio, essas pessoas vão ressuscitar. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Essas almas vão estar clamando lá no altar, conforme diz Apocalipse. Isso ainda vai acontecer. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles foram. Então, no período da grande tribulação, muita gente vai morrer. Muita gente. Por que vão morrer? Porque o anticristo e o falso profeta não vai tolerar qualquer religião que não seja a religião cujo senhor é o anticristo e cujo pastor é o falso profeta. E esta igreja, nós vamos ver lá na frente, ela vai nascer justamente depois que Jesus vier. É a igreja da grande tribulação, a igreja das trevas, onde tudo pode, tudo é permitido, nada é proibido. Essa igreja vai nascer na terra e o chefe dela é o anticristo e o pastor dela é o falso profeta. E o Senhor por trás disso, o ser por trás disso é o diabo. E essas pessoas que não vão aceitar isso, vão morrer. E são esses que morreram que vão ressuscitar aqui no final da grande tribulação e antes do milênio para ingressarem no milênio.
Apocalipse 7, 9 a 14, 15, 2 e 20, versículo 4. Então, fica aqui esclarecido que grande multidão com vestes brancas, que são esses rabiscos da colheita, uma multidão com harpa nas mãos, Apocalipse 15, verso 2, os mártires mortos pelo testemunho que deram, Apocalipse 24. Você compreendeu aqui os três grupos de povos ressuscitados, bem claro na Bíblia? Bem claro, não é? Então, a palavra ressurreição se refere ao corpo que morreu e foi ressuscitado. Fica aqui esse esclarecimento. Se o corpo ressurreto não fosse o mesmo, não seria uma ressurreição. Você entendeu? Para você que diz que os homens serão recriados e não ressuscitados, como que você está enganado? E sim não seria uma ressurreição, e sim uma recriação, uma nova criação, e isso seria o quê? Uma verdadeira tragédia, um verdadeiro absurdo, uma heresia. Então é de povos que serão ressuscitados e não recriados. Portanto, os salvos ressuscitarão com um corpo glorioso, conforme 1 Coríntios 15. Os ímpios ressuscitarão com um corpo ignominioso, com o mesmo corpo que morreu. Morreu a facada, vai ressuscitar daquele jeito. Morreu no fogo, morreu seja lá como for, vai ressuscitar com a mesma natureza pecaminosa. Quando? 1000 anos depois da primeira ressurreição. Tá bom? Mateus 10, 28 diz o seguinte, ó. E pior, ressuscitarão e sofrerão por toda a eternidade. Mateus diz, não tenho medo dos que matam o corpo. Jesus dizendo, Jesus já abrindo a cabeça daqueles que vão ficar aí, ó. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Para você que diz que morrendo tudo acabou, acabou nada. O corpo está lá na sepultura, a alma, o espírito estão ou no céu com Cristo ou no inferno sob tortura, sob sofrimento. Então diz assim, ó, pode matar. Antes tenham medo ou temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Para você que diz que não existe inferno, que o inferno é aqui mesmo, você está redondamente enganado, tá? O corpo e a alma estão estritamente relacionados nessa vida, mas se separam na morte e voltam a unir-se na ressurreição, conforme nós já falamos aqui em vídeos anteriores. Os ímpios farão parte da segunda ressurreição. Da segunda ressurreição, a qual se dará justamente ao findar o milênio, conforme está em Daniel, que já falamos, João, Apocalipse. São todos os salvos, são todos os não salvos, os que fazem parte da segunda ressurreição, desde o princípio do mundo, desde Caim até o último, que vão ressuscitar no final, lá no juízo final, para serem sentenciados, e tanto o inferno como seus habitantes vão ser lançados no lago de fogo, tá bom? São todos, portanto, os não salvos que fazem parte da segunda ressurreição. Então ficou bem claro aqui, ficou bem ordenado o estudo sobre a ressurreição. Haverá duas ressurreições com um período de 1000 anos uma da outra. Na primeira ressurreição haverá 3 grupos de ressuscitados. Cristo, as primícias, depois a colheita geral, que serão todos nós, que seremos ressuscitados por ocasião do arrebatamento, e o terceiro grupo, o rabisco da colheita, que são os mártires que ficarão aqui e darão as suas vidas pelo nome do Senhor e não se cederão ao anticristo, nem ao falso profeta e nem ao diabo. Serão os mártires
que estão lá registrados no Apocalipse. Depois vem o segundo grupo, que é os não salvos, que ressuscitarão 1000 anos depois para serem lançados no lago de fogo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Na próxima aula estaremos falando sobre o chamado dia de Cristo, a grande tribulação e 7 grandes dias de Cristo, com letra maiúscula, como sendo um dia específico. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Deus lhe abençoe, até a próxima. Não se esqueça de ir lá no YouTube, Antônio Fábio PR, e se inscrever em nosso canal, tá bom? Um abraço, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.